Neste Via Justiça, nós vamos falar sobre as ações das justiças federal e estadual para se aproximarem mais dos cidadãos. Participam deste programa o desembargador federal Valisney de Souza Oliveira, presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, e a juíza do Tribunal de Justiça do Estado, Edna Lopes Caetano, coordenadora do Sejusc, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Comecemos pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que tem sede em Belo Horizonte e abrangência sobre Minas Gerais, tem apenas 3 anos de existência e iniciou agora um projeto inédito, o do Tribunal Itinerante, com sessões da Corte de Desembargadores no interior do Estado. Desembargador Valisney, como é o projeto do Tribunal Itinerante? Como que surgiu a ideia? Carlos, eu tenho uma felicidade muito grande de estar aqui na sua presença, nesse programa tão maravilhoso, tão expansivo e próximo do cidadão, né, com a juíza doutora Edna, para falar para todos que estão ouvindo e que assistem esse programa e que gostam do programa, sobre o nosso Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que está aqui em Minas já há 2 anos e 10 meses, com um desenvolvimento, em pleno desenvolvimento nesses primórdios de um tribunal federal num só estado, com diversas experiências, dentre as quais essa busca de prestar um melhor serviço ao cidadão, tanto no primeiro grau do juiz que está lá na ponta, né, como a doutora Edna, que está aí fazendo o seu trabalho social pelo Tribunal de Justiça, e os nossos juízes federais que estão em Belo Horizonte, muitos deles e outros que estão espalhados pelo tribunal. E o Tribunal Itinerante, por Minas Gerais. E o Tribunal Itinerante é essa busca de trazer uma identidade ao Tribunal Regional Federal, que tem apenas esses 2 anos e poucos meses, para que ele possa se aproximar cada vez mais e prestar um serviço eficiente também, célere, com a busca da aproximação, de estar próximo ao cidadão, ser conhecido, ter esse diálogo com o cidadão, prestando os serviços mais próximos. É a segunda instância indo para os diversos lugares do interior de Minas Gerais, numa busca contínua que nós pretendemos fazer nos próximos anos essa experiência. E a Justiça Estadual realizou no Dia dos Namorados, 12 de junho, um casamento comunitário na comarca de Santa Luzia. A juíza Edna Caetano conta agora para a gente como foi esse casamento, o que é o Sejusc e os objetivos da Justiça Estadual com ações como esta. Carlos, é um prazer estar aqui falando para toda a sua audiência, né, trazendo aí informações aos cidadãos dos trabalhos que nós viemos realizando na área de cidadania, no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais se preocupa com a justiça levada a todos os rincões. Hoje, em cada comarca do Estado de Minas, nós temos um Sejusc instalado, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. É a justiça cidadã, perto do cidadão, é uma justiça mais humana, mais próxima. No Dia dos Namorados, nós realizamos um grande evento na comarca de Santa Luzia, nessa data estrategicamente escolhida, onde 50 casais, que por uma questão de hipossuficiência financeira, não tinham condições de arcar com os custos de uma cerimônia. Juntamente com as tabeliãs, né, com os registradores, nós fizemos uma força-tarefa, juntamente com o município, com a assistência social e com a ajuda de vários parceiros da sociedade civil, fizemos uma bela cerimônia. Desembargador, por que Montes Claros, no norte do estado, foi escolhida para a primeira sessão do Tribunal Federal fora da capital? Como que aconteceu? Como foi o acesso da população à sessão plenária? Nós fizemos uma experiência inédita praticamente em qualquer tribunal do país, principalmente nos tribunais federais. Nunca houve essa saída do tribunal, essa mudança de sede para outro lugar onde se pudesse fazer uma reunião plenária. Inédito no Brasil, então? Inédito no Brasil. E nós fomos para lá com os desembargadores, nos deslocamos para lá
e chamamos a comunidade jurídica, advogados, estudantes, os cidadãos de Montes Claros, e porque Montes Claros representa aí uma importante justiça federal, é um polo da justiça federal, porque são poucas varas federais no interior. Nós somos 25 subseções, que chega uma dezena de varas federais. E essa região do norte de Minas, ela não está povoada bem com a Justiça Federal. E Montes Claros pega centenas de municípios, e só tem uma outra cidade ali próxima, que é Janaúba, que tem uma vara federal com uma única vara. Montes Claros tem 3 varas federais e precisa de mais, e com isso nós quisemos fazer esse ato simbólico de começarmos um pleno do tribunal, ou seja, um julgamento de 2º grau, de recursos, julgamos recursos judiciais, inclusive alguns daquela região, oriundos daquela região, de Montes Claros, e também fizemos um ato ali, aproveitamos para fazer um termo de cooperação com o Tribunal de Justiça, onde nós criamos 12 unidades avançadas de atendimento, ou seja, polos da Justiça Federal, em convênio com as prefeituras, e lá nós criamos, nesse julgamento, nós aprovamos, porque o tribunal precisa aprovar, nós aprovamos lá unidades de atendimento da Justiça Federal em diversas cidades, como Manga, ligada a Janaúba, como Monte Carmelo, como João Pinheiro, como diversas cidades, né, que nós tivemos lá, só para citar aqui algumas, Pirapora, Taiobeiras, foram polos que nós criamos, que nós vamos instalar ainda num segundo momento, onde haverá a Justiça Federal presente lá, uma itinerância presente, né? Um juiz federal, não lá naquele lugar, mas que ele está pronto para fazer uma audiência lá, onde se estará pronto para se fazer uma perícia, onde o cidadão poderá procurar lá na sua demanda, seja de trabalhador rural, seja de trabalhador urbano, seja qualquer demanda que seja contra órgãos públicos como o INSS, Correios, Caixa Econômica, a União mesmo, o governo federal. E com isso nós nos aproximamos, levando aí, começando com o norte de Minas, porque tem uma representação simbólica pela importância de Montes Claros na jurisdição federal de Minas Gerais. E a receptividade, como que foi? Foi ótima. Nós fizemos, como é algo inédito, nós fomos para lá, fizemos no espaço da OAB, foram muitos advogados, lá são inscritos 4.000 advogados naquela região de Montes Claros, 4.000 advogados, naturalmente nem todos estavam lá, mas muitos foram para lá. Nós demos oportunidade para diversas autoridades que participaram lá deste momento simbólico e começamos o julgamento mesmo. Os desembargadores, as desembargadoras presentes julgaram como se estivessem mesmo numa sessão plenária em Belo Horizonte, sem nenhuma limitação, com transparência, como deve ser o julgamento, porque a Constituição diz que os julgamentos devem ser públicos e próximos do cidadão. Foram muitos estudantes também, principalmente de direitos, das diversas universidades que existem lá naquele norte de Minas. Doutora Edna, antes o juiz ficava exclusivamente ligado ao processo. Havia até um princípio jurídico que dizia: quod não est in acto, não est in mundo, né? Esse conceito mudou? Qual que, vamos dizer assim, o juiz deve sair do gabinete e conviver com os anseios da comunidade? Sim, Carlos. Hoje, aquele conceito antigo, ultrapassado, do juiz equidistante das partes, né? Do juiz inerte que só agia sob provocação, ele acabou sofreu uma evolução ao longo dos tempos. Na Justiça Cidadã hoje, que nós denominamos a Justiça Multiportas, que é uma justiça de acesso do cidadão, não só pela via judicializada. Hoje nós temos várias ações multifacetadas dentro do Sejusques e procuramos ver hoje o juiz saindo do seu gabinete para ir até o cidadão e dar uma solução, um tratamento adequado do seu conflito. Por exemplo, no Sejusque de Santa Luzia, nós, como comarca piloto, em 2019, desenvolvemos um serviço como a primeira comarca do interior, onde tivemos o projeto da paternidade, né, direito a ter pai.
Esse projeto ele foi premiado no CNJ em 2019, onde que em parceria com os registradores públicos, com as registradoras, onde nasce uma criança sem o nome do pai, automaticamente está linkado no fórum e vamos atrás dessa mãe, dessa genitora, para verificar, né, a questão do filho, né, que vem daí de uma paternidade responsável, vem o direito a alimentos, direito à sucessão e cidadania plena. A par disso, nós também tivemos um projeto premiado no ano de 2024, que foi o projeto em parceria com a Coab Minas, que é Meu Lar. Né? Todos os cidadãos que tinham ali dificuldades com inadimplência da sua casa própria e moradia, tivemos um mutirão concentrado. E agora o casamento comunitário veio brindar aí. O juiz precisa se misturar à comunidade para entender quais são as suas necessidades. Só para explicar melhor para o telespectador, esse princípio jurídico, quod não est in actu, não est in mundo, né, em latim, ele significa o seguinte: o que não estava no processo não era considerado, era equidistância, né? Todo juiz totalmente afastado. O que não está no processo não está no mundo jurídico. No mundo jurídico, né? E nem sempre é assim, né, Carlos? Porque muitas vezes, naquela velha retórica do juiz distante, onde as partes precisavam diretamente de um advogado para levar, hoje o juiz está se complementando ali com a sociedade, né, com o jurisdicionado e verificando o que ela necessita, em que podemos auxiliar. Sim, e eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco sobre a importância de uma justiça mais humanizada. Agora a gente faz um rápido intervalo. Sim. E voltamos em seguida com Via Justiça. O Via Justiça e as ações do Judiciário Federal e Estadual para maior aproximação com as comunidades de Minas Gerais. Participando do programa, o desembargador federal Valisney de Souza Oliveira, presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, e a juíza Edna Lopes Caetano, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Desembargador, doutora Edna, como o senhor e a senhora definem a importância da Justiça Federal e da Justiça Estadual irem até o cidadão? E aquela pergunta do bloco anterior, a importância de uma justiça mais humanizada. Começando com o senhor, desembargador. Eu penso que a Justiça Estadual e a Justiça Federal são co-irmãos, são co-irmãs. E cada uma no seu amplo espectro e aspecto de ações. Né? A Justiça Estadual, como disse a juíza Edna aqui, muito bem, né, da jurisdição voluntária, de casamentos, de projetos de paternidade. Isso não se via realmente no passado. Né? E a Justiça Federal, com o seu trabalho de levar a justiça previdenciária daquele que não consegue se aposentar, que tem uma perícia longe para ser feita no órgão previdenciário, que tem direitos que nem sabe que são direitos que estão na Constituição e nas leis do país. E a justiça, chegando lá, ela vai ter uma aproximação, uma humanização muito perto. Agora, é bom que se diga aqui, eu quero fazer uma ressalva. Nós temos um facilitador e um complicador. Um facilitador dessa justiça mais humana é que, para chegar ao cidadão, é que os processos hoje, eles viajam rapidamente, no minuto, de um lugar para outro, e você não precisa levar os processos para julgar ou ter aquelas pilhas de processos num lugar distante. Então, ele já vai automaticamente. Por outro lado, isso leva também a um incentivo ao juiz distante. O processo eletrônico, com o teletrabalho, ele faz com que o juiz julgue lá do Japão, se ele estiver lá viajando a serviço, julga lá um processo aqui em Minas Gerais. Então, ele também distancia. É necessário, então, a gente ter esse meio termo. Um juiz equidistante e presente, né? Mas que ele possa também ter esse contato humano, e que isso é fundamental na vida judiciária. Então, isso é muito importante que a justiça vá e que tenha esses projetos, né, e que possa aproximar, que ela possa detectar
determinados direitos e que ela possa saber chegar e ser eficiente para prestar um melhor serviço. E a humanização da justiça é fundamental hoje, cada vez mais, nessa sociedade complexa de diversos problemas que surgem a cada dia. Novos problemas, novos litígios, novos conflitos que surgem, e os antigos que muitas vezes não foram resolvidos. A aproximação é fundamental. E a senhora, doutora Edna, como vê a necessidade dessa maior humanização da justiça? Eu vejo com muita alegria. Eu sou uma entusiasta, né, dos meios, não gosto de chamar como meios alternativos de resolução de conflitos, gosto de chamar de meios de tratamento adequado de conflitos, porque com o grande congestionamento da máquina judiciária, foi necessário nós tomarmos mão de novas ferramentas para a gente ter esse enfrentamento. E essas novas ferramentas vieram aí com o novo Código de Processo Civil, né, com a conciliação como a porta de entrada do processo, com a mediação, com a gestão de conflitos, numa mudança de paradigma muito grande, como nós até antes não tínhamos visto. A autocomposição. A autocomposição. Então, os sistemas autocompositivos, ele além de trazer essa justiça cidadã, ele tem como um viés maior a solução mais rápida, célere e eficiente, e o judiciário não como protagonista, trazendo as partes como núcleo realmente que vai poder dar a solução mais adequada ao seu conflito. Nós passamos de uma mudança muito grande, eu gosto de falar um tema, Carlos, que é a mudança total de sintonia. De um juiz com uma escuta ativa, cidadã, onde frente a frente com o seu jurisdicionado nós podemos entender melhor o seu questionamento. Então saímos daquele processo totalmente instrumentalizado, né, processo cheio de dogmas, e passamos para uma justiça de mais ouvir o cidadão. Hoje as pessoas têm muita necessidade de serem ouvidas. E a partir do momento que com essas ferramentas novas nós podemos ouvir mais, hoje quando o cidadão, o jurisdicionado é chamado ao processo, ele não é chamado para litigar, ele é chamado para conciliar. Conversar, dialogar. E nós nessa etapa, no processo civil, nós trabalhamos com a mediação e a conciliação, onde nós somos facilitadores da comunicação. Hoje em dia, muitas vezes, algo que poderia ser resolvido ali numa autocomposição, até prévia, é levado ao judiciário. Então, nós estamos desenvolvendo sistemas de solução mais rápida e célere, onde que nós vamos mediar esses conflitos antes que a judicialização excessiva seja um problema maior do que o próprio conflito. Assim é que dizemos, né? Justiça tardia não é justiça. Desembargador, eu achei interessante na Justiça Federal, Juizado Especial Federal, quando não precisa de advogado, né? A Justiça comunica por um telegrama, né? Se ganhou ou perdeu a causa. Sim, a comunicação é fundamental, né? A comunicação é fundamental. E eu acho que essa publicidade, né, dos julgamentos para que o cidadão possa conhecer. Hoje já mudou muito, né? O cidadão consegue acompanhar o seu processo de casa. Antigamente ele ficava só o advogado que tinha, né, todas essas informações. Hoje o cidadão se cadastra no site dos tribunais, no Tribunal Federal, na Justiça Federal, na Justiça Estadual, em todas as justiças, e ele poderá acompanhar então. E eu só queria fazer uma ressalva, assim, apenas para complementar o que disse a doutora Edna. Eu acho que ela está certíssima ao falar de justiça adequada. Se a gente olhar bem justiça adequada, nós só tínhamos uma justiça adequada antes, que era a decisão judiciária. Essa era adequada, né? Então você não tinha essa, e até porque a Constituição diz que o monopólio de julgamento é do judiciário. Então nós não tínhamos um espaço em outras épocas para essas novas formas e novas formas de julgamento, de composição, de autocomposição. Vejam como evoluiu, e ela falou muito bem nessa evolução, mas essa evolução, ela é muito, ela não depende só de um ator, né? Não é só do juiz. No caso da jurisdição, a sentença só depende do judiciário. Como houve muitas falhas, porque nós teríamos que ter uma estrutura muito maior, nós não temos condições de ter sempre novas varas, novos juízes, essas formas novas, elas estão tendo um efeito muito grande, cada vez
vez mais crescendo. E ela falou aqui da mediação, da conciliação, e eu até falo aqui, acrescento a justiça restaurativa, né? E a conciliação no campo penal. Nós temos hoje, antigamente a pessoa era ré num processo, ele passava 10 anos esperando um julgamento para saber se ele era inocente ou ele era culpado. Hoje nós temos formas de suspensão do processo, que começou, sursi processual, e hoje tem no processo penal tem um acordo de não persecução penal, que se chama ANPP, que tem uma eficácia fantástica e que diminuiu o número de processos na justiça, porque o próprio Ministério Público, com um acordo do juiz, ele já resolve um problema daquele réu que é acusado, às vezes, por um crime médio e que não tem por que esperar um processo longo, né? Então a justiça ficou mais rápida nesse sentido também. E a par disso, desembargador, essa justiça cidadã, ela também, Carlos, traz a justiça restaurativa de grande importância, relevância. Ela traz uma preocupação também com a pessoa da vítima. O processo penal, né, que é feito a todo momento, né, preocupando ali com a pessoa do causador do dano, do infrator, ele tem um olhar sobre a vítima, por exemplo, nos processos de violência doméstica, que a gente sabe que são processos muitas vezes reiterativos, em que o ponto ali nevrálgico do conflito quase sempre se repete com o mesmo homem e a mesma vítima. A gente traz um olhar de acolhimento daquela vítima, com círculos complexos, menos complexos, e tratando o conflito também de natureza penal como algo aí que precisa de ser trabalhado, até mesmo para que as estatísticas diminuam. Nós estamos vendo hoje em dia muitos crimes de violência doméstica, crimes muitas vezes pequenos, começam com uma discussão, com um abuso psicológico, evoluindo para feminicídios. Isso é uma preocupação do judiciário hoje, por isso a importância também, desembargador, dos trabalhos desenvolvidos aí em relação à justiça restaurativa e trabalhando aí, ao invés de no processo civil com mediador e com conciliador, com facilitador, que é chamado na justiça restaurativa. Facilitador de quê? Facilitador do diálogo. Muitas vezes nessas partes não conseguem conversar. Portanto. Nós estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais, começando com o senhor, desembargador. Eu gostaria que o senhor falasse sobre os desafios do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. O Tribunal Regional Federal da 6ª Região é um fato histórico na justiça brasileira, né? Porque os primeiros tribunais que nós tivemos federais, os 5 primeiros, eles nasceram em 1988, 89, foram construídos já com mais de 35 anos e depois desse tempo todo, depois de propostas de emendas constitucionais que não deram certo, saiu um tribunal, o primeiro tribunal federal, depois da Constituição, depois daqueles primeiros, né, já agora em 2022, 19 de agosto de 2022, nós temos então o Tribunal Regional Federal, que tem uma peculiaridade, é o único tribunal federal dentro de um próprio estado. Então isso é uma coisa fantástica para cá, para Minas Gerais, até porque Minas Gerais é um país, né? É quase um país pela dimensão, número de municípios, e com isso faz com que é um desafio muito grande começar um tribunal. Não é fácil começar um tribunal. Um tribunal, então, vejam que os outros tribunais são todos estruturados, com funções, com servidores. O Tribunal Regional Federal não tem servidores do tribunal ainda. Então, foram da Justiça Federal. Não tinha corpo de informática, ele não tinha sistema judiciário próprio. Então, tudo isso está sendo criado. Tinha os 18 desembargadores que vieram, mas ele precisa criar um tribunal, não é fácil para administrar uma justiça de segundo grau. Não vieram os servidores de Brasília para cá, não veio a estrutura toda, não. Vieram criação de 18 cargos com os servidores da Justiça Federal daqui. Então, é um tribunal ainda com carências, mas com um vigor
um vigor próprio, aguerrido dos mineiros que estão fazendo esse tribunal e que esse tribunal, nós acreditamos que será um tribunal do futuro, um tribunal com a força de enfrentamento das suas dificuldades, porque é um tribunal econômico, mas um tribunal que quer ter máxima economia, com o máximo de resultados. E foi o único, salvo engano, criado no Brasil após a Constituição de 88, né? Sim, após a Constituição de 88 foi o único criado. Na verdade, os outros foram criados com a Constituição de 88, né, logo depois da Constituição. Mas no século XXI, diríamos assim, é o tribunal criado. Os outros foram criados em 89 com a Constituição, porque nós só tínhamos um tribunal federal, que era o Tribunal Federal de Recursos. Ele se dividiu em 5 tribunais regionais federais e agora nós temos o 6º Tribunal Regional Federal, que fica aqui em Minas Gerais. Brindados. Doutora Edna, a senhora agora, quais os desafios da chamada justiça multiportas, da autocomposição? Excelente pergunta, Carlos. Os desafios são enormes. Nós estamos aí a cada dia tentando aprimorar, né, essa justiça cidadã. Estamos buscando dar voz mesmo ao que o legislador quis, né? De quando trouxe, né, com a lei de mediação, com a resolução do CNJ, que criou esse sistema aí multifacetado de acesso à justiça, o Código de Processo Civil, que também trouxe, né, a conciliação, a mediação, os meios autocompositivos como a porta de entrada ao judiciário. Cabe a nós, né, juízes aqui, de primeiro grau, juntamente aí com o esforço que vem sendo feito pela segunda instância, como o desembargador nos apontou aqui, fazemos uma força-tarefa. Existe um apontamento do CNJ para que os CEJUSCs, os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, sejam considerados pelos tribunais como uma unidade judiciária. Ou seja, hoje nós funcionamos com servidores do quadro e servidores cedidos, mas nós precisamos ter servidores mesmo e concurso para criar suas secretarias. Muito obrigado à senhora, muito obrigado ao senhor pelas participações. O Vê Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o presidente do Tribunal Regional Federal de Minas Gerais, desembargador federal Valisney de Souza Oliveira, e com a juíza do Tribunal de Justiça do Estado, Edna Lopes Caetano. Obrigado pela audiência.